no nosso primeiro Diálogos da Atualidade. Deus colocou no nosso coração, como Igreja Batista de Filadélfia de Canoas, diante da realidade que a nossa sociedade vive, temos a oportunidade de uma maneira, ficarmos por dentro de alguns assuntos do dia a dia, dentro de uma ótica, de uma perspectiva cristã. Por isso você hoje está tendo o privilégio de participar do primeiro Diálogo da Atualidade, cujo tema é sobre o aborto. Depois nós vamos estar falando a respeito de outros assuntos que vamos estar falando no decorrer do ano, e você terá a oportunidade de se inteirar a respeito disso. Você deve ter visto aqui atrás de mim que, se você tiver durante a palestra, durante a discussão do assunto, alguma pergunta que você achar pertinente, você pode usar o WhatsApp e mandar uma pergunta, que depois nós estaremos falando então aos nossos palestrantes. Mais uma vez eu louvo a Deus pelo privilégio que Deus está nos dando, e eu convidaria você a ficar de pé e nós vamos fazer uma oração, para que o Espírito Santo de Deus nos oriente, nos dirija, e traga lucidez e entendimento através daquilo que vamos estar ouvindo. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelo privilégio que tu nos dá. Sabemos que a vida é um dom de Deus. Sabemos que a tua palavra nos diz que os filhos são herança do Senhor. Mas reconhecemos que vivemos dias difíceis, dias conturbados, onde o certo tem sido pervertido, tem sido manipulado, e onde aquilo que é mentira tem se transformado em verdade na vida de muitas pessoas. Mas nós pedimos agora que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para que possamos ter uma posição clara. Tu não nos chamou para andarmos confrontando, brigando, discutindo, mas que tenhamos convicções e possamos nadar contra a correnteza. O Evangelho sempre foi e sempre será uma contracultura do sistema que domina e impera nesse mundo. Nós te louvamos por aquilo que tu tem feito. Colocamos agora os teus filhos que vão estar falando, compartilhando, e que possamos ter a luz, o entendimento do Espírito Santo, para a honra e glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Você pode assentar-se. Eu gostaria de convidar o Dr. Tiago Rafael. Ele é membro da nossa igreja, ele é doutor em advocacia, e ele também é relator da ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos do Brasil, na questão da DPF 442, que tramita no Superior Tribunal Federal, que trata justamente a respeito do aborto. Ele vai estar falando alguma coisa em relação a esse aspecto, e depois ele vai estar apresentando o nosso palestrante, que vai estar então depois entrando de uma maneira mais profunda nesse assunto. Inclusive nós temos alguns livros de autoria, que depois você vai poder ter o privilégio de poder dar uma olhada e adquirir, e ele vai estar assinando, autografando o livro no encerramento. E como eu disse, você tem aí, eu acho que está aqui atrás, o número do WhatsApp. Envie a sua dúvida, a sua questão, que depois nós teremos um tempo então de perguntas e respostas. Tchau. Obrigado, pastor. Graça e a paz aí a todos os queridos irmãos aqui da igreja, de outras igrejas que nos visitam. Saúdo também a Gema, líder do Serve. Serve é uma organização que acolhe mulheres em situação de carência, em situação de risco humanitário, mulheres que muitas vezes querem abortar, são acolhidas pelo Serve, que é uma associação fantástica, que eu levei o Francisco Ratzo a conhecer ontem, e foi um momento muito, muito bom para as nossas vidas, né? Esse assunto é um assunto que para mim é um assunto muito importante. Desde a faculdade, é um assunto que me comove. Em 2003, eu queria fazer o meu TCC. Eu acho que tem muitos universitários aqui, ou muitas pessoas que passaram pela universidade, sabem como é a ânsia de fazer um TCC. Eu queria fazer o meu TCC e o assunto que eu escolhi para fazer o meu TCC foi aborto eugênico. Aborto eugênico é aquele aborto em que porque a criança tem uma deficiência,
então você não deixa ela nascer. E já estava começando a esse assunto no Brasil, que no fim estourou no aborto do anencefalo, e hoje a criança que não tem cérebro pode ser abortada, infelizmente, uma decisão já do STF. E naquela época eu já queria falar sobre isso. Essa decisão do STF é uma decisão recente, é de 2015, se não me engano. Mas já em 2013 eu queria falar sobre isso e o meu professor não deixou, né? Eu fui procurar um orientador e o orientador disse assim: você vai ser a favor do aborto? Eu disse: não. A minha investigação provavelmente vai resultar na vida. E ele: então eu não te oriento. Então eu não te oriento. E eu não consegui achar um orientador, acabei fazendo um outro tema que eu me arrependo, eu devia ter batido o pé. Porque nós temos que ter coragem, né? E hoje a Igreja Batista Filadélfia de Canoas está tendo coragem de fazer esse evento. Você está tendo coragem de estar aqui, e você tem que ter coragem de ler o livro, ter coragem de falar na esfera pública, de dizer que você é contra o aborto e por quê. A sociedade precisa de pessoas corajosas. Porque os outros, aqueles que querem acabar com os valores que nós perseguimos, eles têm coragem. Tanto é que tem coragem que no mês de março de 2017 o PSOL ingressou com uma ação no STF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, de número 442, que visa liberar, descriminalizar, permitir o aborto até a 12ª semana de gestação por qualquer motivo. A ADPF 442, a ADPF é uma ação constitucional de direito concentrado, é uma ação concentrada. O que é isso, tentando traduzir? É uma ação que o resultado dela, o resultado dessa ação vai obrigar todos os brasileiros. É diferente daquela ação que porventura eu entre contra o Celso. Vou processar o Celso. Aí eu e o Celso estão brigando na justiça e tal, sai uma sentença, a sentença vai obrigar ou o Celso a me pagar alguma coisa, ou dizer que o Celso não me deve nada. É só entre eu e o Celso a briga. Numa ação dessa que tramita no STF, o resultado vai ser para todos nós. E o pessoal então tenta, via uma ação dessa, e o pessoal, ele, como é um partido de representação nacional, tem no Congresso diversos deputados federais, ele pode entrar com essa ação. Então ele tenta a inconstitucionalidade parcial do artigo 124 e 126 do Código Penal brasileiro. O artigo 124 é o que criminaliza o aborto com relação à mãe, e o artigo 126 é o que criminaliza o aborto com relação àquela pessoa que auxilia a mãe a abortar. Essa ação, então, pretende que até a 12ª semana de gestação, a mãe que pratica o aborto, obrigado, irmão, e aquela pessoa, o médico, a enfermeira, que auxilia a mãe a praticar esse aborto, também não vai ser criminalizado. Então essa é a tentativa do PSOL com esta ação. Os poderes da República já foram consultados. Como é uma ação que obriga todo mundo, os poderes da República já foram consultados. Senado Federal, Câmara dos Deputados, Presidência da República, todos contra a ação. Primeiro, porque uma ação dessa visa alterar uma lei, um Código Penal. E nós sabemos que quem pode alterar a lei no Brasil é o Congresso Nacional. São os deputados federais e senadores que podem alterar uma lei no Brasil, e não a Justiça. A Justiça tem que fazer cumprir a lei, e não criar a lei. E por um segundo motivo, que o Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro, protege a criança desde a sua concepção. Então, por esse motivo também os poderes da República foram contra. Como esse assunto é um assunto muito polêmico, esse assunto do aborto, e qualquer ação constitucional,
é possível que atores externos da justiça participem do processo. Quem são atores externos? São entidades que têm representatividade em todo o Brasil, inclusive a ANAJURE, a qual eu faço parte. 40 entidades deste porte pediram ingresso nessa ação. Isso é recorde da história do Supremo Tribunal Federal no Brasil. 40. A Convenção Batista Brasileira também. A Convenção Nacional dos Bispos do Brasil também. A União de Juristas Católicos também. A ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos também. 11 entidades contra o aborto pediram entrada no processo e 29 a favor também. Mas quais são os argumentos que são utilizados então para que o PSOL, para que um partido político ingresse com uma ação desse porte, uma ação dessa importância, e o STF receba essa ação e dê continuidade a essa ação? Tem que ter um argumento, né, gente? Você não entra com uma ação dessa do nada. Os argumentos do PSOL, o primeiro argumento é que o Estado não pode obrigar a mulher a manter a gestação de seu filho se assim ela não quiser. Obrigar a mulher a manter a gestação seria uma afronta à autonomia da vontade da mulher, seria uma afronta à liberdade da mulher. Este é o argumento do PSOL. O outro argumento do partido político é que muitas vezes a mãe não tem condições de criar esse filho, né, de sustentar esse filho. Como ela não tem condições, ela tem que ter o direito de matá-lo, e ainda com o seu dinheiro. Por quê? Porque se o aborto for liberado, a mulher vai poder fazer o aborto no SUS. E quem é que paga o SUS? Nós, né? Então, esse seria o segundo motivo. Já que muitas vezes a mulher não tem condições, ela tem que ter o direito de matar essa criança. E hoje ela acaba se socorrendo de clínicas clandestinas e acaba sofrendo, porque uma clínica clandestina é complicado, é sujo, é clandestina. Então esses são os argumentos. E ainda tem um terceiro argumento, que a criança e essas pessoas que defendem o aborto, e eu acho que isso o Radson vai falar um pouco mais, eu não vou me aprofundar, mas elas chamam a criança no ventre de criatura intraútero. Elas não chamam a criança no ventre de pessoa, elas chamam de criatura. Como ela é uma criatura, pastor Gilberto, ela tem menos direitos do que a mãe, porque a mãe é uma pessoa humana, né? E isso faz me lembrar, quando eu leio essa barbaridade, faz me lembrar a maior afronta que o ser humano já teve na face da terra, que foi a escravidão. A maior violência que o ser humano já sofreu. Porque lá na escravidão, o negro ele tinha uma gradação de direitos. O negro criança tinha mais direitos que o negro adulto. O negro adulto tinha menos direitos que o negro idoso. Então existia uma gradação de direitos do escravo com relação a ele e com relação ao seu senhor. E é isso que o pessoal diz. O pessoal diz que o feto vai ganhando, vai adquirindo direitos de acordo com a sua idade gestacional. Então, até 12 semanas ele não tem direito à vida. A partir da 12ª semana ele teria direito à vida, né? Então esse é o argumento do pessoal para chamar a criança de criatura. E aí, onde é que inicia a vida? Essa é a grande pergunta, né, que o Radson vai falar um pouco mais. Mas eu quero dizer para vocês que o nascituro, a criança no ventre, é um ser humano desde a sua concepção. O ordenamento jurídico brasileiro, tratados internacionais que o Brasil é signatário, prevê que a vida inicia na concepção. E o que é a concepção? A concepção é quando os gametas masculinos encontram os gametas femininos e ali se transforma num zigoto. Esse zigoto vai se transformar num embrião. Esse embrião vai se transformar num feto. Esse feto vai virar um bebê. Esse bebê vai se tornar uma criança.
Essa criança vai se tornar um adolescente, depois um jovem, depois um adulto, depois um idoso, depois vai morrer. A primeira fase de desenvolvimento da minha vida foi quando o gameta feminino se encontrou com o gameta masculino. Ali eu iniciei a vida. O Thiago Rafael Vieira iniciou. E ele vai até a sua morte, e a sua morte terrena, e depois vai para a eternidade. Né? Então inicia naquele momento em que os gametas masculinos e femininos se unem. Existe um DNA próprio, existe pares de cromossomos, todos distintos da mãe. E eu fico impressionado. Ontem nós estivemos num evento e já repercutiu na internet e tal, e aí eu li que uma pessoa escreveu nessa repercussão, dizendo assim: não, mas as mulheres, elas sofrem, é uma questão de saúde pública, elas sofrem demais, é um absurdo ter que obrigar a mulher a sofrer e a manter aquela criança inconveniente, aquela criança que ela não quer. A pessoa nem chamou de criança, né? Chamou de amontoado de células. Aquele amontoado de células que está lá, que ela não quer. Eu não sei se vocês já viram, mas uma criança no ventre com 10 semanas, ela é perfeita. Ela tem um coraçãozinho, ela tem os bracinhos, as mãozinhas. Esses pezinhos que estão aqui não dá para ver, mas ela é uma criança com 10 semanas. Ela é perfeita. Mas eu sou obrigado a manter essa criança que me é inconveniente. Imagina, gente, se nós pudéssemos matar, Priscila, toda pessoa que fosse inconveniente. Se o Estado desse esse direito de eu matar todos que fossem inconvenientes. Isso aqui ia virar um The Walking Dead. Conhece o The Walking Dead? Seriado aqui? Não. É inconveniente, mata. Né? É isso que essas pessoas dizem. A criança é inconveniente. A criança vai só atrapalha. E esse absurdo ele é tão grande. Essas pessoas, elas mentem. Elas dizem que o Brasil é um país atrasado, que o Brasil permite o aborto. Nos Estados Unidos existe um movimento enorme de retorno à criminalização do aborto. Os Estados Unidos foi liberado o aborto em 73, e de 73 até aqui, sabe quantas crianças já morreram? Isso num processo de subnotificação. Ou seja, menos. Porque muitos estados, como a Califórnia, não enviam notificação. 60 milhões. 60 milhões de seres humanos foram mortos nos Estados Unidos desde a liberação. Vocês sabem quantas pessoas morreram no Holocausto nazista? 6 milhões. Só nos Estados Unidos mataram 10 vezes mais. Mentem descaradamente, que quando se libera o aborto, diminui a taxa de aborto. Quando liberou o aborto nos Estados Unidos, 300 mil abortos em 73. Sabe quantas crianças foram abortadas em 1990? Só no ano de 1990, 1.600.000. 1.600.000. Diminuiu de 90 para cá. Você sabe por que diminuiu? Porque em 1990 foi implantada a ultrassonografia, em que a mamãe podia ver o seu bebê e podia ver que não era pastor amontoado de células. E aí de 91 para cá começou a diminuir nos Estados Unidos, porque a mãe podia ver o bebê. Porque até 1990 os abortistas mentirosos diziam que eram células. E aí diminuiu. O estado do Iowa, semana retrasada, eu acho, já outorgou uma lei reduzindo, assim, dificultando o aborto o máximo possível. Vários estados norte-americanos têm dificultado o aborto. Existem campanhas contra o aborto nos Estados Unidos, na maioria dos estados. E os abortistas dizem para você que nos Estados Unidos, o país evoluído, o aborto é liberado. Na Alemanha, para você abortar uma criança, você tem que passar em 2 clínicas.
Passar 2, 3 semanas em 2 clínicas vendo como funciona o aborto, tendo todo um tratamento para não abortar. E se mesmo assim você quiser abortar, pague com o seu bolso. Eu posso falar que a noite inteira, todos os países que têm aborto, o aborto cresceu 500, 600, 700%. Na Suécia, na Espanha, no Uruguai. Só houve crescimento de mortes, nunca declínio. E o Ratio provavelmente vai falar mais do porquê disso. Então eu já vou terminar por aqui, porque vocês querem ouvir o Ratio, não eu. Mas o aborto, falando agora juridicamente, que é para isso que eu vim aqui, fere a Constituição brasileira. O aborto fere o Código Penal. O aborto fere a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que diz expressamente que a vida se dá na concepção. Fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fere o Código Civil, fere diversas leis. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer evento como hoje. Nós devemos orar. É uma luta terrível, tenebrosa. Promover estudos, conversar com políticos. Eu estou vendo um aqui, Ayrton Souza lá. Pegue no pé dele, pergunte para ele por que na Câmara de Canoas ainda não teve um evento contra o aborto. Mande e-mail para os deputados federais. Pegue no pé. Eu votei em ti. Qual que é a tua posição? Qual é a tua posição sobre o aborto? Posicione-se nas redes sociais. Quando vê alguém defendendo o aborto, vai, não, peraí. A vida é um dom precioso de Deus, gente. Como o pastor disse aqui, eu quero ler uns salmos. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, embrião. Que o embrião é a substância ainda informe, lá na primeira, segunda, terceira semana. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando essa criança não tinha nascido. Salmo 139, 16. Eu vou chamar aqui o meu amigo, uma pessoa que tem lutado aí há muitos anos, professor, autor dos livros Contra o Aborto e Imaginação Totalitária, que estão lá nos fundos, mestre em filosofia pela PUC, cristão, marido da Raquel, pai da Alice, do Davi e da Olivia. Francisco Ratio, por favor. Tiago, obrigado pastor por me acolher na sua igreja, obrigado ao público por estar se deslocando essa noite de sábado gelada para me ouvir o Tiago, num tema que é tão importante não só para mim, mas para todos que pensam e vivem num país assolado por essa discussão. E ter uma igreja que se posiciona de forma se abre para as questões, para o mundo, mas não se identifica com o mundo, é fundamental, porque é sal da terra. E eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Antes, agradecer o Thiago por ter me acolhido aqui no Rio Grande do Sul. É a segunda vez que eu venho. Aprendi a fazer um bom chimarrão e já estou tentando levar esse hábito para minha família, porque além de ser gostoso,
o ambiente é muito saudável. Assim, o ambiente que se cria em torno dele. Hoje foi um prazer muito grande estar na Praça da Redenção com você, com a sua família, com a sua filha, podendo tomar um bom chimarrão e comendo uma rapadura nos caminhos. Então, eu vou começar falando do meu envolvimento com o tema do aborto, porque eu me envolvi com essa questão. Então, dar um tom pessoal para isso, e depois eu queria entrar com a parte filosófica propriamente dita, mostrando para vocês aquilo que eu considero fundamental quando nós pensamos no tema do aborto e o que ele deve ser considerado num primeiro momento no que diz respeito ao debate público do aborto. Quando a gente pensa no debate público, o que nós devemos considerar? É isso que eu quero responder hoje, é isso que eu pretendi responder no meu livro, chamado Contra o Aborto. O meu envolvimento com o tema do aborto começou quando eu era adolescente, quando eu tinha os meus 17 anos, meus 18 anos, quer dizer, estava na flor da adolescência. Eu conto isso no meu livro chamado A Imaginação Totalitária. Tem um capítulo chamado Meia Culpa, porque eu estou fazendo meia culpa nesse capítulo. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente, vivi minha adolescência no meio dos anos 90. Sou filho de pais que viveram a geração da década de 60 e 70. De pais que são filhos da revolução sexual e cultural. Meus pais, sobretudo meu pai era roqueiro, meu pai era músico profissional. Nunca foi um pai presente, no sentido de ser um pai que representa um parâmetro para um filho e para uma mulher que se desampara, né? Quer dizer, nunca tive isso na minha família. E analiso isso, sob o ponto de vista cultural, como sendo filho de uma família que foi gestada numa cultura onde esse ponto de virada da nossa cultura, que é a década de 70, que é onde se dá as grandes revoluções culturais no Ocidente. Os meus pais são filhos disso, são filhos dessa época, e eu sou filho de pais desta época. O que isso significa? Que na década de 90 eu vivi profundamente o niilismo, a experiência de uma total descrença, de que para mim a vida não tinha nenhum significado. Eu era um jovem que vivia aquilo que é pensado na filosofia, já há muito tempo, assim, há uns 100 anos a filosofia pensa nisso, mais ou menos, como uma prefiguração de um estado de coisas em que, se eu ouvisse falar da palavra igreja, se eu ouvisse falar da palavra Cristo, eu tinha um chilique na frente da pessoa, né? Ficava realmente amargurado, atacava, era um tipo de ateu destrutivo, e vivia uma adolescência. Quer dizer, o momento alto da minha adolescência é um momento de total negação a respeito dos principais valores que a vida e que a nossa cultura ocidental de alguma forma nos legou. Eu era de uma geração que olhava para a vida e a única coisa que eu pensava era na possibilidade de suicídio, era no fato de que a vida não tinha o menor significado. Tinha dois amigos, um casal de amigos, que me confiaram, né, assim, que eram confiantes, que eram fiéis à minha amizade. E esse casal de amigos, com 16, 17 anos, estavam na minha classe, eram adolescentes, estavam na minha classe junto comigo, engravidou, quer dizer, a moça ficou grávida. E lembra como se fosse ontem, era um outono também, quando um amigo veio falar comigo, falou, se me chamavam de Chicão, Chicão, apelido da época, minha namorada está grávida e tal, o que eu faço? Senti o peso do desespero desse meu amigo, e eu, sem o menor peso na consciência, sem o menor drama, eu falei, mas que pergunta idiota, você sabe o que você tem que fazer?
está te faltando coragem. Aborta, né? Convence tua namorada de abortar. Poxa. Você está tratando de uma mera... a sua vida está colocando, tudo que você sonha na vida, aquilo que nós nos prometemos, né? Se dar bem na vida, somos jovens, queremos viajar, tantos sonhos, tantos planos, você vai se deixar levar por uma gravidez indesejada? Então, é só uma montoada de célula, não tem... E disse isso para o meu amigo, que depois de 2 semanas convenceu a namorada de abortar. Eu já não participei deste gesto, já não participei diretamente do aborto, mas fui e sempre entendi isso depois como aquele que age motivando intelectualmente, como aquele que age não acolhendo espiritualmente, não acolhendo na amizade, mas aquele que consegue dar um argumento intelectual, ideológico, né, de ideia, de convencimento, para que uma pessoa tome uma atitude, para que uma pessoa faça algo. E eu sempre carreguei isso comigo. Eu me converti ao cristianismo com 26 anos, 25, 26 anos, depois de passar por uma longa jornada de busca, quase que agostiniana, né? Essa coisa da busca mesmo, daquilo que está no coração da gente, daquele desejo que está no coração da gente, encravado no coração da gente por Deus. Fui entender isso com os meus 26 anos, graças a um grande amigo meu chamado Gabriel, que está morando aqui em Porto Alegre agora. E a primeira coisa, o primeiro ato de penitência, né? Quando a gente é cristão convertido, a gente pensa muito na questão da penitência, na questão da confissão, né? Do diálogo que nós travamos com Deus, propriamente dito, né? O diálogo em oração. Acho que o primeiro impacto para quem se converte é isso, né? O que eu vou falar para Deus? Ele vai me condenar, ele vai me julgar, ele vai... E sempre eu ouvia aquela conversa, aquele som ensurdecedor do fato de que eu não fiz um aborto, mas fui a causa ideal do aborto para alguém. Percebe? Comecei a entender que eu tinha um compromisso, tive uma participação de ter dado a ideia, de ter dado razões para que alguém abortasse, de ter ajudado alguém a encontrar justificativas morais para abortar. E não foi só um amigo, foram 2. Eu teve um outro também, que eu não vou entrar em detalhes, mas foram 2. Quer dizer, eu participei do aborto de uma forma que eu considero hoje aquela que eu faço questão de combater e de analisar. Por isso que eu escrevi um livro chamado Contra o Aborto, porque era a minha maneira de mostrar onde eu errei, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, e agora eu precisava resolver este erro dentro de uma perspectiva pública e assumindo uma responsabilidade, chamando para mim uma responsabilidade de tratar o aborto tal como era para mim naquela época. Ou seja, era um problema intelectual que eu precisava então resolver de maneira também intelectual, ou seja, no nível de discutir ideias. Porque a pessoa pergunta, num debate público, você é a favor ou contra o aborto? Ah, sou a favor. Por quê? Por causa disso, disso, disso. O que eu devo fazer? Isso, isso, isso. E se retira. Ela dá a ideia, mas ela não sabe o que é ir lá fazer o aborto. Ela não experimenta fazer o aborto. Ela não sabe o que é passar pelo drama de quem aborta. Eu sei passar por esse drama de maneira indireta, porque eu vi a experiência de um amigo meu de 17 anos ter matado o próprio filho. É meu amigo, ter matado o próprio filho. Eu tive essa experiência. E eu, pessoalmente, fui um dos
motivos morais e intelectuais por ele ter abortado. Então, para mim, escrever um livro sobre aborto era exatamente escrever um livro contrariando aquele moleque que eu fui com os meus 17 anos, inconsequente, irresponsável, porque reproduzia uma série de ideias na minha mente que eu ouvia falar e acreditava ter essas ideias como se fosse, né, o senhorzinho poxa, manjo pra caramba, aquela arrogância típica de adolescente que tem poucas experiências, mas tem muitas ideias. Mas quando a gente vive a experiência, a gente sabe, a gente sente na pele as consequências delas, a gente sente o peso dessas consequências. Portanto, eu queria vou falar do aborto de 3 maneiras para vocês, deixar bem redondinho, bem claro onde eu pretendo chegar. Primeira coisa para mim que é fundamental numa discussão sobre o aborto é entender a diferença entre julgar e compreender. Eu não estou para julgar quem fez, quem faz, quem vive os dramas. E acho que a questão do aborto não deve ser uma questão deste tipo. Tiago falou agora das questões jurídicas. Eu não me importo com as questões jurídicas. Me importo com as questões, antes de tudo, de compreensão daquilo que eu fui, das ideias que eu tive e de como que essa compreensão deve estar no espaço público. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nessa palestra, nessa fala, é essa diferença entre julgar e compreender. A segunda, que para mim é fundamental, quer dizer, o que é compreender o aborto? Compreender o aborto no debate público. É entender a diferença fundamental entre como se discute o aborto. É um problema religioso? É um problema da mulher? É um problema só da mulher? Você não pode falar sobre o aborto por ser homem? É um problema da ciência? É um problema da religião? É um problema de saúde pública? Quer dizer, como que se compreende o aborto? Como que nós, e agora eu vou usar o nós aqui como cristãos, estamos numa igreja, eu também sou cristão, como que nós cristãos devemos ter esta compreensão do aborto no mundo? No terceiro ponto, quer dizer, naquilo que eu considero tema fundamental do aborto, quer dizer, como se pensa o aborto no debate público, que para mim é pensar o aborto do ponto de vista da filosofia, quer dizer, qual é o papel da filosofia, vocês vão entender por que eu chamo a atenção da filosofia, e como que a filosofia tem que discutir o aborto, assim, como que ninguém precisa ser filósofo para discutir filosoficamente, tá? Ninguém precisa ser filósofo para sair discutindo filosoficamente, mas vocês vão perceber que a filosofia fornece para a gente bastante repertório para se posicionar na questão do aborto. E aí mostro para vocês o tema da filosofia. Então, vamos começar do começo, quer dizer, como que faz, qual a diferença entre julgar e compreender? Pessoas que vivem o drama moral do aborto, pessoas que estão pensando em abortar, a pessoa que está envolvida com um dilema a respeito de, puxa, fiquei grávida, não queria, né? Há tantas nuances, né, numa gravidez, tantas, com a relação com a família, as dificuldades que nós temos, que é o significado do filho, tudo isso prova, né, que é importante. Ter filho é significativo. Esse assunto, que trata da experiência, merece um abraço, merece ser acolhido as pessoas. E eu conheci um grupo aqui em Porto Alegre que para mim, mais do que comprovar o que eu penso, se eu tivesse esse grupo quando eu era jovem, me mostrando que eu estava errado e acolhesse aquela amiga que eu ajudei a acreditar que o aborto fosse uma solução, eu certamente estaria vendo a filha do meu amigo aqui com a gente, né? Então o grupo serve para mim é um exemplo perfeito, como o Thiago já mencionou.
do que significa o acolhimento sem julgamento. O aborto não deve ser... Ninguém deve sair apontando o dedo na cara de uma mulher. Oh, você abortou, você vai abortar, isso é pecado, isso é errado. E dar qualquer tipo de nome. Não. A mulher que está passando pelos dramas do aborto está precisando, acima de tudo, do abraço, do acolhimento, do acompanhamento, do convite cristão, que é do amor incondicional, para dizer: a vida é a representação máxima, é a prefiguração máxima do amor de Cristo no mundo. Então, não estamos aqui para fazer isso. Então, quando eu falo de aborto, o que eu apanho falando de aborto de feminista, mas assim, o que eu sou xingado nas redes, perdi inclusive amizades no meu trabalho, as pessoas olharem para mim de uma forma como se eu tivesse, ao escrever um livro chamado Contra o Aborto, eu estivesse invadindo um ambiente que não é meu, um espaço que não é meu. Você está falando disso aqui? Olhares estranhos de professores, professoras, colegas minhas. Eu sou professor, né? Trabalho num ambiente que há muitas mulheres. As pessoas olham para mim. Você está falando desse assunto? Quem é você para falar desse assunto? Ora, por isso que para mim tema fundamental do aborto não é falar dele sob o ponto de vista do julgamento e nem da experiência abortiva, mas é falar da compreensão, entender o que está em jogo quando nós falamos do aborto. Será que nós realmente entendemos o que está em jogo quando nós falamos do aborto no debate público? Portanto, meu livro chama Contra o Aborto, não para dizer para uma mulher: está aqui, ó, isso é errado, isso é pecado. Isso não cabe a mim. Quiçá ao juiz, ao advogado. Sim, pensando nos limites que o direito tem para interferir na experiência de cada um. Que é fundamental o direito, o ordenamento jurídico, para manter a sociedade ordenada, organizada. Mas aquém das experiências jurídicas, das experiências de punição, existem as experiências reais e humanas efetivas. Então, a gente não pode entender o aborto com o dedo em riste, com o dedo na cara de uma mulher. Não é isso que eu estou fazendo com um livro chamado Contra o Aborto. Quando eu escrevi um livro chamado Contra o Aborto, eu escrevi um livro pensando assim: você é a favor ou contra o aborto? Contra. Ou seja, estamos num debate público, seja na mesa de jantar do domingo com aquele teu primo ateu que entrou numa federal. Você é a favor do aborto? Sou contra. Ele diz: eu sou a favor. Eu digo: eu sou contra. Quem não tem um primo desse? Eu tenho um monte. Um tio, uma tia bacana que ouve Hal Seixas e acha, sabe, esse tipo de... Você é a favor? Eu sou a favor. Então, eu sou contra. Podemos conversar? Não, homem não pode falar disso. Mas por que não? Pronto, já começou a conversa, ela não percebeu. Então, quando eu escrevi um livro com um título seco, direto, Contra o Aborto, o que eu pretendi? Demarcar um lugar, um espaço público de conversa. E não demarcar o meu posicionamento como juiz da consciência alheia. Quem sou eu para fazer isso? Embora, do ponto de vista de alguém que influencia, eu posso falar que eu tive experiência, porque eu influenciei. E influenciei alguém a abortar com crenças ruins, com crenças que eu não pensei direito. Quando me perguntaram: o que você acha do aborto? É só um montado de célula. A pessoa foi lá e abortou, baseado nessa crença. Eu estava errado. Estava errado. Não é um erro do tipo... Eu até cito aqui no meu livro. Tem pessoas lá nos Estados Unidos que acreditam
que o achocolatado vem de vaca marrom. É um número relativamente alto de pessoas que acreditam que o achocolatado vem da vaca marrom. Tem pessoas que não sabem que o hambúrguer veio da carne. Tem gente que acredita que a terra é plana. Você descobre que o achocolatado não vem da vaca marrom, você passa vergonha. Você fala, puxa vida, caramba. Mas você não mata ninguém. Você não vai matar ninguém porque você acreditou que o achocolatado vinha de vaca marrom. Puxa vida, hein? Matei aqui. Genocídio não, nem vaca morre com isso. Agora, quando você acredita que o embrião é só um amontoado de célula, quando você defende isso publicamente e alguém incorpora essa crença tem uma consequência, que não é fazer você passar vergonha. Essa crença tem uma consequência, Tiago, que é levar uma atitude, levar alguém, tomar uma atitude que pode matar o outro. Não gosto muito de envolver Hitler na conversa. Sempre que a gente fala de Hitler, não gosto muito. Mas é sabido pelos biógrafos de Hitler, é sabido de que ele não se arrependeria de ter matado os judeus. Por que ele não se arrepende? Porque para ele judeu não é gente. Eu sempre me perguntei, nossa, se Hitler de repente fala assim, puxa, eu errei, judeu era gente. Você matou 6 milhões. Caramba, foi mal. Mas sabe, quando você se arrepende de que achocolatado não vem de vaca marrom, você passa vergonha. Caramba, era um estúpido. Quando você se arrepende de que embrião não é um amontoado de célula, você não passa vergonha. Você sente culpa. Você sabe que a tua alma tem a grande chance de cair no abismo das trevas. A grande chance. É culpa, não é vergonha. Então, para mim, era uma informação, quer dizer, entender este assunto, Tiago, era uma informação que precisava ser feita com clareza. Porque você imagina, quando a gente erra moralmente, quando a gente erra, desculpa, intelectualmente, poxa, não passei no vestibular, não passei naquela prova, aquele exame não foi tão bem, meu boletim, meu pai vai me xingar. Poxa, um certo constrangimento. Agora, erros morais, percebe? Erros que envolvem crenças que fazem com que você tome atitudes para o certo e para o errado, que diz respeito à tua felicidade ou à tua infelicidade. Essas crenças, quando estão erradas, produzem consequências que podem ser decisivas para o tipo de pessoa que nós seremos. Pessoas boas, justas ou injustas. Pessoas felizes ou infelizes. Não existe pior coisa no mundo, no meu entender, do que ser aquele agente, não que sofre uma injustiça, mas que pratica uma. Tem coisa pior. Pô, sofri uma injustiça, fui assaltado. É pior para aquele que te assaltou. Pior para você. Pô, fui estuprado, fui estuprada, sofri uma injustiça. É horrível, certamente. Mas você quer ser o agente de uma injustiça? Matei. Percebe a diferença? Quer dizer, há entre
sofrer injustiças e praticar injustiças, um abismo. E ser o agente de uma injustiça é uma das piores coisas que podem acometer para um ser humano. Você pode estar devendo, você pode ter dívida no banco, pode estar com o nome sujo, pode ser penar para ter uma vida materialmente confortável, mas ser desonesto, ser canalha, ser considerado pernicioso para os outros, se alguém que planta nas relações maldade, não tem como resolver isso, não tem como. Então era fundamental para mim compreender o aborto, era fundamental entender como que a gente debate o aborto na nossa comunidade, como a gente conversa sobre o aborto, como se conversa sobre o aborto, porque o que a gente mais ouve por aí são julgamentos. Você pode falar, você não pode falar, a vida vale, não vale. As pessoas que defendem o aborto, e eu sei disso que eu já defendi, não só defendi, como colaborei com quem morresse, as pessoas que defendem o aborto são ignorantes. É uma ignorância. Não defende porque eu não consigo acreditar que uma mulher mata o filho no ventre por maldade. Ah, sou uma assassina, vou matar esse filho. Não é assim. Impossível. Quando a gente é criança e chuta o gato, né? Quando a gente é criança e pratica certas maldades, certas perversidades, para entender que a criança não é pura, mas né? A criança pratica muita maldade, maldadezinhas, para ver o limite das ações dela, né? Quer dizer, está testando a sua comunidade. Mas uma mulher que pratica aborto, ela não está fazendo isso, ela não está testando nada, ela está vivenciando um drama de ignorância, que muito certamente alguém, né, foi colocada uma ideia errada sobre a vida, uma ideia errada sobre a existência. E é neste sentido de ser aquele que planta ideias erradas na cabeça das pessoas que eu acho que o aborto tem que ser repensado. Repensado como? Como que a gente deve compreender o aborto? Da seguinte forma: a gente vive num mundo em que o aborto é reduzido a duas formas. Ou ele é tratado pela ciência, e você crente é burro, eu sou cientista, aí você crente é um ignorante. Não é assim? Quer dizer, ciência, legal, estou na crista da onda do conhecimento. Ah, religioso, fundamentalista. Se é crente, vai falar do aborto? Fundamentalista. Se é cientista, opa, merece respeito. Então, a ciência, seja a ciência biológica, física, ela goza de um espaço público privilegiado hoje em dia. Não tem o rapaz ali é doutor em biologia, física quântica, é um negócio difícil, mas não, ele é cientista. Então, a pessoa fala do aborto a partir da ciência, a neurociência e tal, como se o aborto fosse um problema da ciência. E para mim, gastei um tempão de páginas no meu livro mostrando que não. O aborto não é um problema de ciência. O cientista pode ajudar? Pode ajudar. Mas é absolutamente acidental ter um cientista ou não ter um cientista. A ciência é nova, né? Quer dizer, a ciência tem 600 anos aí, como a gente conhece. Então, a gente pode pensar em questões muito mais profundas sem precisar levar em consideração a ciência, que daqui a pouco eu vou falar dessas questões. Bom, se eu não falo do aborto do ponto de vista da ciência, então eu vou falar do ponto de vista da religião. E aí há dois problemas quando se fala do aborto do ponto de vista da religião. Dois problemas. E o Tiago aqui é uma das pessoas que eu conheço que hoje em dia mais tem lutado. Então, fiquei conversando com ele essa tarde e ganhei uma aula sobre isso. Sobre o papel do cristão no espaço público.
finalidade, o direito, vamos chamar assim, do cristão falar no espaço público. Porque como que o cristão é visto hoje em dia no espaço público? É fé? Privado, doméstico. Você tem fé? Guarda com você. Estado é laico. Exatamente. Vocês já ouviram essas expressões. Se não ouviram, elas significam o seguinte: o cristão não tem direito de falar no espaço público. Você fala de sua religião no seu espaço privado, íntimo. Essa é uma das maiores violências contra a consciência individual que há. Uma das maiores. Uma das maiores violências atuais contra a consciência de um ser humano é dizer: você é cristão, você não pode falar no espaço público. Não é permitido. Por quê? Porque além de você ser um ignorante, a razão pública não comporta. Se alguém diz isso para você, chama o Tiago, um advogado sobre isso. Seja me chamar, eu dou um soco na cara da pessoa, vai ajudar muito, né? Ajuda você a bater na vida. Soco metafórico, por favor. Sim. Mas o que acontece? Não é nesse aspecto que eu estou pensando a questão, percebe? Eu não estou pensando a questão. Para mim, o cristão, como cristão, deve falar no espaço público. O espaço público é o espaço privilegiado da manifestação da igreja. Estado laico não tem nada a ver com isso, tá? Assim, quem falar isso, meu assunto hoje não é Estado laico. O Estado laico não tem nada a ver com esse assunto. Estado laico é outra coisa. Aí você pode falar assim, mas vamos voltar para o aborto. Concentrar aqui no aborto. Tá, eu posso falar da vida? A vida é sagrada. Pode, claro. Deve. É uma missão do cristão falar que a vida é sagrada. Mas tem um problema. Para você falar que a vida é sagrada no debate público, por uma pessoa, por um ateu, até você convencer ela do que significa sacralidade, Deus, é uma questão de estratégia, de dinâmica de conversa. Pensei, poxa, eu posso apelar, eu posso chamar a sacralidade da vida? Posso. Mas eu acho que ela funciona, Gema, eu acho que ela funciona, percebe? Quando você está diante da mulher precisando do abraço. Aí falar da sacralidade é se abrir para a graça do Senhor. Funciona bem para esse momento. Mas quando você está diante de alguém que está olhando para você e dizendo: você é um idiota, eu sou esperto da conversa, se você apelar para Deus, a conversa não vai funcionar. Então, neste sentido, atenção, eu não estou dizendo que o cristão não deve falar de Deus na conversa. Se teu amigo que está discutindo aborto com você está aberto para falar de Deus, beleza. Quanto tempo essa conversa vai durar? Não importa. A minha durou 15 anos. Minha conversa durou 15 anos. Até minha cabeça se formar, para me livrar do problema do aborto e entender, durou uns 15 anos. Para eu me converter, dos 17 aos 25, tem aí uns 13 anos, uns 7 anos. Foi mais ou menos uns 7, 6 anos. Foi uma conversa que durou um tempão. Se você está disposto a encarar essa conversa com alguém que também esteja disposto a encarar essa conversa com você, ótimo. Agora, eu quero que vocês percebam bem, não dá para numa conversa de debate, de confronto de ideias, apelar para a fé imediata, né? Quer dizer, não dá para você puxar a fé e falar: eu tenho fé, eu não tenho. Então o que a gente acaba usando? A gente acaba usando aquela capacidade privilegiada que Deus também nos deu, que é a capacidade de falar dando razões, falar argumentando, falar justificando. Olha, toda vez que você fala justificando e argumentando, você está falando filosofia. Toda vez.
falou argumentando e justificando, você está na seara, está na paisagem filosófica. Você é a favor ou contra o aborto? Sou contra. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Pronto, está filosofando. A não ser que seja a pessoa com machado na mão, sou contra por isso. Aí você não está filosofando. Mas se você está conversando com ela e fala, sou contra por isso, por isso, por isso, mesmo que você apele para Deus, tá? Mesmo que você está já filosofando. Você está dando razões, como diz Pedro na carta a Pedro, né? 3,15, capítulo 3,15, saiba dar razões de suas esperanças. Sabe, esse gesto de dar razões que o cristão sabe bem, até como quase que uma prescrição bíblica, quase não, é assim, uma prescrição bíblica, de uma racionalidade, de uma capacidade racional que se encarna por você, que acolhe o teu interlocutor como Cristo acolhe a outra, né? Abre para outra face, quer dizer, abre para aqueles que se abre para redimir o mundo, né? A gente não ama o próximo, não é o maior ensinamento cristão que amar o próximo como Deus nos amou, quer dizer, fazer o gesto mais profundo de entendimento do outro. É assim que a filosofia também é assim. A filosofia é esta abertura, e é esta abertura que, atenção agora, embora esteja no mundo das ideias, no plano ideal, ela também é face a face, ela também é olhar, ela também é pessoa diante de pessoa, ela também é você conversando com um amigo seu que está em dúvida, está errado. Poxa, é assim que a gente faz em filosofia. A gente olha o próximo como nós mesmos, a gente ama o próximo como Deus nos amou, e abrimos o nosso coração e o nosso entendimento para ser entendido. Então eu penso que a filosofia tem uma vantagem muito grande nesse debate, porque ela é racionalidade, e ela é racionalidade, como eu disse para vocês, não só no plano puramente ideal, mas no plano humano central, quer dizer, centralizador, no sentido, a humanidade discute assim, cresce assim. Qual que foi o problema da ciência? O problema é que a ciência reduziu a questão do aborto no sentido assim: o ser humano é uma entidade biológica, físico-química. Aí você está conversando e fala, mas espera aí, o ser humano não é só isso. Não, isso é vida sim. A ciência diz que é. Atenção aqui, ó. Se nós aceitamos esta fala, caímos numa armadilha de entendimento, de achar que a vida humana é só a expressão da vida biológica. Então vamos dar o mérito da ciência a responder essa questão. Não, a ciência não lida com essa questão. Então como se discute o aborto? Já para a gente caminhar para o encerramento e abrir para perguntas, e acho que fica mais interessante. A gente discute o aborto sobre o ponto de vista da filosofia de duas maneiras básicas. Elas não podem ser desintegradas, tá? É uma mera questão didática. São questões que estão unidas, mas para explicar a gente separa. A gente discute o aborto pensando, Tiago começou a falar disso aqui, pensando vou falar filosofês, depois eu explico. Pensando no status antropológico do embrião. Ou seja, traduzindo, o embrião já é uma pessoa desde a concepção, não é ser vivo. Biologicamente, ele é vivo. Biologicamente, a minha unha é uma entidade biológica. Meu fio de cabelo é uma entidade biológica, vivo. Um câncer é vivo. Câncer é vivo. Do ponto de vista biológico, da ciência biológica, aquela que a gente aprende no ensino médio, um câncer é vivo. O tema do embrião não é o tema de ser vivo. Isso é muito importante.
é se o embrião é uma pessoa. Porque ele é vivo e membro da espécie humana. Claro. Foi gerado por membros da espécie humana, portanto, ele é vivo e humano. Mas a pergunta mais séria é: ele é uma pessoa humana? O que isso significa, sob o ponto de vista filosófico? Ele tem dignidade? Ele é digno? Quando uma mulher descobre que está grávida, ela sabe que está grávida de outro ser humano. Ela não está grávida, costumo brincar, de ornitorrinco. Doutor pergunta, quer saber o sexo do seu bebê? Não, doutor, eu quero saber se ele vai ser um ornitorrinco ou não. Não é desse jeito que acontece. Quer dizer, nós sabemos que temos pais de humanos, têm filhos humanos. Então o problema é saber se o embrião é uma pessoa. Essa é a coisa mais importante. E se ele é uma pessoa, ele tem dignidade. E o que significa ter dignidade? Quando alguém fala para você assim, eu tenho dignidade. O que significa ter dignidade? Dignidade, tecnicamente, né? Assim, no sentido mais preciso do termo, significa o seguinte: é aquele valor que não pode ser trocado por nenhum outro. Alguém pode chegar para mim e falar assim: Francisco, quero comprar o teu carro, quanto vale? Uns 15 mil. É um golzinho, Thiago. Ele ficou me enchendo o saco, né? Sou professor de filosofia, então sou... Francisco, quero comprar tua casa, quanto vale? Deve valer no bairro que eu moro, sei lá, uns 100 mil. Te dou 80. Não, vamos negociar. Francisco, quero comprar teu celular. Quero comprar uma aula sua, quero comprar teu curso, quero comprar teu livro. Negocio. Francisco, quero comprar tua mãe. Minha mãe? Como assim comprar minha mãe? Quero comprar tua mãe. Estou precisando de uma escrava aqui em casa. Tua mãe é tão legal. Então. Francisco, quero comprar teu filho. A estranheza disso já é a prova de que seres humanos são dignos, ou seja, ninguém se compra, ninguém tem valor de troca e venda, porque nós temos valor em nós mesmos, não tem nenhum valor que substitui. Como que é o nome disso? O nome disso é dignidade. Dignidade é aquilo que faz cada um de nós ter um valor em si, como fim em si mesmo. Portanto, nós aqui nessa comunidade somos cada um de nós membros de um lugar organizado, uma comunidade organizada, em que todos valem como dignidade. Como que a gente chama isso? De comunidade moral. O que é a comunidade moral? É a comunidade de um ordenamento em que cada membro vale por si mesmo. Ninguém pode valer como troca, como coisa, como objeto. A pergunta é muito simples. O embrião, quando é concebido, ele é membro dessa comunidade? Ele é membro, percebe? Ele é um partícipe dessa comunidade? Biologicamente, ele é um ser da espécie humana. Mas do ponto de vista aqui que eu estou querendo mencionar, do ponto de vista da dignidade, ele é membro do nosso grupo? Se você descobre que você está grávida agora, tua mulher está grávida agora, você mulher descobriu que está grávida, o embrião descobriu ontem, poxa, estou grávida. Aquela coisinha lá, aquele amontoadinho fofinho de célula que está crescendo em você, já é membro dessa comunidade? Você já pode dizer para tua mãe: mãe, você será avó. Pai, você será avô. Pode fazer, falar isso? Você percebe? Você está grávida, tua mulher está grávida.
Você pode chegar para o teu filho e falar, vai ter um irmãozinho. Você pode chegar para o teu irmão e falar, vai ser tio. Percebe? Você pode, ao descobrir que está grávida, chamar aquele... Eu estou brincando aqui, tá? Aquela coisinha chamada de amontoado de células. Você pode chamar ele, convidá-lo, embora ele não tenha uma face ainda na tua frente, o rosto dele é invisível, quer dizer, ele não é visível, mas ele já é membro. Você pode dar um nome? Vamos ajudar a escolher um nome? Vai chamar Olivia, Sofia, Alice, Daniel. Você pode fazer isso? Se você pode, ele não é um câncer. Se você pode, ele não é um pedaço de unha. Se você pode dizer, eu estou grávida de um filho, mãe, você vai ser vó, pai, você vai ser avô, filho, você vai ter um irmão, irmão, você vai ser tio. Percebe que eu estou pensando? Né? Você descobriu que está grávida, você olha para o teu irmão, fala, você vai ser tio. Você olha para a tua mulher, para a tua mãe, você vai ser vó. O que você acabou de trazer? Você acabou de trazer aquele membro da espécie humana biológica para o reino de uma comunidade moral. Ele é membro dessa comunidade. Ele é teu filho. Uma mulher toma consciência da sua maternidade, não porque um juiz disse para ela, não porque o advogado disse para ela, senhora, é teu filho. Não. A consciência de uma mulher grávida é imediatamente a consciência da maternidade. Não tem outra consciência. A mulher que ficou grávida passa nesta comunidade a ser mãe. E aquele ser a ser filho, a ser irmão, sobrinho, neto, bisneto. Percebe o que eu quero dizer aqui com isso? Ser membro da comunidade moral, ser digno, é ser recebido por nós nesta comunidade. Para ir terminando, ser uma pessoa, portanto, é algo, atenção aqui agora que eu vou falar algo bem importante. Para mim, se vocês guardarem isso na minha palestra, é o que eu quero que mais guardem. A nossa cultura, por uma série de razões que não vou entrar agora em detalhes, separa a mente do corpo. O que você é mentalmente é distinto do que você é corporalmente. É um problema da nossa cultura isso. A nossa cultura criou uma mentalidade que olha para o corpo é ruim, a mente que determina. E parte da nossa cultura entende que o corpo é só um objeto. Certo? Quer dizer, que o corpo é só um objeto que você leva para o laboratório, que você leva para o nutricionista, que você tem que batalhar para ter uma boa forma, para ter saúde, mas você mesmo não é seu corpo, é sua mente. Inclusive nossa cultura diz que do ponto de vista anatômico você não é nem homem nem mulher. Nossa cultura diz isso. Nossa cultura aí está dizendo isso. Se teu filhinho tem anatomicamente este corpo, relaxa. Que determina é o desejo dele. Não é assim? Por que essa cultura diz isso? Porque ela entende que é um separado. Corpo de mente. E a mente tem prerrogativa no corpo. A mente vale mais que o corpo. No entanto, nós cristãos temos uma vantagem sobre essa cultura. Nós cristãos não somos uma cultura só do espírito, da mente. Não somos uma cultura assim. Nós somos uma cultura, nós cristãos, do corpo. Deus se fez carne. Deus não ficou lá no reino do espírito.
fechado nele mesmo. Deus não ficou com uma entidade distante, intelectual, que você pensa, faz umas meditações e alcança. Deus se fez carne, como rosto humano, se encarnou. Ou seja, a nossa cultura anticristã é aquela que causa a confusão do mental e do corporal. Nossa cultura anticristã confunde mental. Nossa cultura cristã não. Ela dá unidade do espiritual no corporal. É assim que o nosso cristianismo pensa a realidade. O cristianismo pensa a realidade corporal como aquela que manifesta a graça invisível de Deus no visível. Os cristãos têm essa vantagem. Os cristãos têm uma vantagem teológica de olhar que o nosso corpo também é imagem de Deus. Nosso corpo não é túmulo. Nosso corpo é casa. Nosso corpo não é cemitério. Nosso corpo é abrigo. Abrigo para esta realidade que se encarna. Nós somos seres literalmente encarnados. Ou seja, nós somos seres de corpo. Quando você tem presente diante de você o embrião corporificado, ou seja, concebido, você está diante de uma pessoa. Você não precisa esperar. Espera aí, vamos esperar um pouquinho. A psique dela vai se desenvolver. Agora sim, é uma pessoa. Porque, atenção, se fosse assim, se eu precisasse esperar o desenvolvimento da psique de alguém para ser chamado de alguém, infanticídio, meu amigo, pode matar. Pode matar, não tem. Autistas, deficientes mentais, pessoas com severas doenças degenerativas, dejeto. Mas quando eu estou diante de alguém, quando eu estou presente diante de um corpo, eu já posso dizer, estou diante de alguém. Minha filha dormindo não é menos a minha filha porque dormiu. Ela é minha filha ainda. O embrião invisível para o meu olhar físico no ventre, ele continua sendo um embrião humano e uma pessoa que eu me relaciono. Para terminar então, para encerrar, eu queria colocar mais uma questão importante, a última. Nós não podemos aceitar aquilo que hoje em dia nós tratamos como retórica do aborto. Eu trato isso no meu livro, meus amigos até me enchiam no saco. Pô, você fica falando demais disso, da retórica do aborto. O que é a retórica do aborto? Fazer com que a nossa comunidade, a nossa sociedade acredita, né? Quer dizer, passa a crer que certos termos têm valor de verdade. Retórica é isso, fazer a mentira passar como verdadeiro. Isso que é retórica, fazer o verdadeiro se passar como falso e o falso como verdadeiro. Então, qual é a maior retórica da atualidade? Ou seja, em outras palavras, qual é a maior confusão da atualidade? Família é só um nome. Família é só um nome. Família... o que é família? Família é o que você quiser chamar de família. Isso não é retórica da atualidade. É a desintegração total da família, sedimentada no único pilar, a autossatisfação dos desejos. Isso é uma retórica de todos. Sabe o que é família? Que você desejar ser família. Depois que você não desejar mais, se autossatisfez, pode mudar. Quer ser
mulher nessa família, quer ser homem, quer ser o que você quiser, fica à vontade. Isso é uma retórica dos dias de hoje. A outra retórica é dizer justamente que o embrião não passa de um amontoado de célula e que o aborto é um problema de saúde pública e que você é um fundamentalista. Isso é uma retórica de Deus. Então, todo o meu entendimento do meu livro, que eu propus no meu livro, foi combater esta retórica. Mostrar que o tema do aborto é, antes de tudo, o convite, a tomada de consciência de que gerar um filho é convidá-lo a participar dessa comunidade chamada de reino dos fins, onde nós, nessa união, homem e mulher, que se faz uma só carne, né? Na relação homem e mulher, que se faz uma só carne, chamada família, homem é homem, mulher é mulher, filho é filho. Ventre jamais ser útero, o ventre jamais ser, túmulo, mas ser morada em que prefigura nela o dom do Espírito Santo, que é o dom da vida. Muito obrigado. Boa noite, tudo bom? Eu sou a Priscila e vou estar direcionando então algumas perguntas que o público fez para vocês. Eu tenho aqui, eu gostaria de abrir com um comentário da Mariana. Ela colocou assim: boa noite, estou acompanhando a ministração do Dr. Tiago e do Dr. Francisco. Meu nome é Mariana, sou do Recife. Parabéns por esse diálogo da atualidade, o tema é muito pertinente. E eu sigo agora, então, com a primeira pergunta, que é para o Dr. Tiago. Dr. Tiago, qual a probabilidade de uma criança que se forma sem cérebro viver? Você não é a favor, nesse caso, de fazer o aborto? Oi. O Brasil, infelizmente, através da DPF 54, descriminalizou o aborto. O que é a DPF 54? É uma ação, começa a DPF 442, em que o STF decidiu que uma criança comprovadamente sem cérebro poderia, se a mãe assim quisesse, ser abortada. Inclusive nessa DPF 54 foi travado uma batalha demonstrando que mesmo uma criança sem cérebro, ela pode, uma vez nascida, sobreviver e passar diversos dias, meses entre nós. E tem um famoso caso, Priscila, que é o caso Marcela, que foi uma criança que foi diagnosticada sem cérebro, em que uma junta de médicos disse que ela não ia sobreviver minutos. Eu acho que o Francisco também conhece esse caso. E essa criança viveu quase 3 anos de vida. Quase 3 anos de vida. Então, nós também somos contra o aborto do anencéfalo, baseado exatamente nisso que o Harcio terminou a palestra dele. Não importa, o ser humano, ele não é ser humano, ele não é pessoa humana porque ele tem um cérebro. É o contrário, né? Por ele ser uma pessoa humana, ele vai desenvolver um cérebro. Por ele ser uma pessoa humana, ele vai desenvolver unhas, né? Então, nós somos contra. E respondendo a pergunta da Mariana, existe sim a possibilidade dessa criança nascer e sobreviver. Quer colocar alguma coisa? Ainda que essa criança vivesse 1 minuto, ela não seria menos vida humana, menos pessoa humana por durar 1 minuto. Isso é fundamental, quer dizer. Se eu descobrisse, por exemplo, agora,
numa questão bem trágica, assim. Acontecesse alguma coisa com a minha filha, neste momento, meus filhos, eu queria ter 1 minuto para poder ter me despedido deles. Você sabe, eu sofri um acidente recentemente lá em Sorocaba, e a única coisa que eu pensei quando eu estava no meio do acidente foi: eu preciso me despedir dos meus filhos neste minuto. Quer dizer, não importa se a vida tem, a gente tem a nossa cultura tenta dimensionalizar a vida pelo grau de satisfação dela no mundo, quer dizer, o grau material de satisfação dela. Mas a vida tem uma dimensão anterior que ela vale por si mesma. Então ela não vale pela condição. É ela que condiciona, não é condicionada. Sabe? É a vida que condiciona, mas nunca é condicionada. E outra coisa, a deficiência cerebral, quer dizer, não ter um cérebro, é uma deficiência. E a gente volta àquilo que eu falei na palestra. Você percebe? Nós somos tão cultuadores desta distinção corpo e mente, que a gente acredita que não ter o cérebro, não ter o cérebro, na verdade, é mais complicado que isso, né? Não é não ter totalmente o cérebro, mas não ter uma parte significativa do cérebro não dará a essa pessoa, não conduzirá essa pessoa a uma possível vida digna, que seria uma vida autoconsciente, psicologicamente autoconsciente. Mas essa vida não precisa ser psicologicamente autoconsciente por ter uma deficiência. Porque se fosse assim, todas as pessoas que tendem a uma deficiência seriam moralmente irrelevantes. Então, tanta gente que tem tantas deficiências de tantos os tipos, a cerebral é só um tipo de deficiência. Então, a gente precisa marcar muito aqui. Então, foi o tema da minha palestra de ontem. O corpo é o ponto de apoio em que a pessoa se encarna. Quer dizer, volto a dizer, nós somos seres. Eu não estou pensando em encarnação no sentido de espiritismo, nada disso. Estou pensando em encarnação no sentido cristão. O corpo é a manifestação visível de uma graça invisível. Ou seja, no sentido mais amplo, o corpo é sacramento. O corpo é uma vida sacramentada. Então, destruir uma vida porque teve uma deficiência é destruir a própria dignidade, quer dizer, é matar do mesmo jeito. E o caso Marcelo é um caso que demonstra muito que a ciência erra, que a ciência não sabe o que é uma pessoa humana. Claro, você não tem nenhum manual, esqueci de mencionar isso, não existe. Eu sei que tem bastante jovens aqui e tem aula de biologia. Não existe nenhum manual de biologia, a categoria, o termo, o objeto de estudo, pessoa. Pessoa é um tema ou do direito ou da ética, que é uma área da filosofia, ou da religião, ou da teologia, que é a pessoa da trindade, né? Não quis entrar nessa discussão agora, mas você não vai abrir um manual de biologia, deixa eu ver aqui a pessoa. Não é um tema da biologia a pessoa, é um tema do direito, da filosofia ou da teologia. E eu acho que é interessante também que existem vários casos de pessoas, pais e mães, que ouviram um diagnóstico médico dizendo: o seu filho vai ter uma deformidade, vai sofrer isso ou aquilo. Inclusive, enquanto a gente estava falando, eu lembrei até do pastor David, que quando a mãe dele descobriu que estava grávida, o médico assustou ela, que ele teria várias deficiências, vários problemas, e ele mesmo brinca. Não sei se tem alguma coisa aqui, mas a gente nota que não tem nada. Então existem esses casos também, né? Claro que tem uma questão importante. Ele que brinca, não sou eu. A deficiência dele é que é verimista, né? Claro que a deficiência, a gente tem que pensar toda a deficiência, não no sentido físico-biológico. A gente tem que pensar toda a deficiência no significado cristão do sofrimento. Toda a deficiência deve ser pensada neste horizonte. O sofrimento tem significado? Se você esvazia o significado do sofrimento, você olha para quem sofre como um pedaço de célula com dor. Então você tira dela toda a sua dignidade. A pergunta é: tem dignidade no sofrimento? Você poderia dizer para mim assim: mas não é você que sofre, né?
O sofrimento não é seu? Aí eu diria assim, tá, ainda que eu não esteja sofrendo, eu não posso, e é onde eu queria chegar, combater o sofrimento destruindo o ser que sofre. Olha, gente, eu acabei de erradicar uma doença aqui no meu país. Ah, mas o que você fez? Combateu a doença? Não, matei todos os doentes. Faz sentido nenhum. E isso acontece no mundo.